Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje é dia 5 de abril, estamos no primeiro domingo de abril, terceiro domingo já dessa quarentena em virtude da pandemia do coronavírus. E, excepcionalmente, hoje, nós vamos interromper a nossa exposição do Evangelho de João, que já estamos fazendo há mais de um ano, e vamos ter uma mensagem em outro texto da Palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 até o versículo 34. E esse texto vai nos dizer o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela leitura da Tua Palavra e te pedir que o Senhor, Pai, nos dê a instrução necessária, Pai. Que o Senhor fale com cada um destes meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesse instante, Pai. Que o Senhor me use, ó Pai, para a Tua glória. Que nada, ó Deus, nesse instante, possa tirar a atenção, ó Deus, da Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, hoje é o primeiro domingo do mês de abril do ano de 2020. E a maioria das igrejas presbiterianas tem o costume de celebrar a ceia do Senhor no primeiro domingo. Mas, pela primeira vez em nossas vidas, nós temos condições pessoais de nos reunirmos para cultuarmos e celebrarmos a ceia,
Temos um ministro do Evangelho disponível e com condições para ministrar a ceia, mas nós não podemos hoje nos reunir para cultuarmos ao Senhor e também para participarmos da sua ceia. Um microscópico vírus nos impede. Uma criatura que nem viva é tão pequena, mas tem uma capacidade muito grande de matar. Fez com que governantes decretassem quarentena total e fechassem todos os estabelecimentos, com algumas poucas exceções. Como esse tal vírus se propaga mais facilmente onde existe aglomeração de gente, as igrejas não podem mais realizar os seus cultos nesse período. Não sei você, mas eu tenho sentido saudades da igreja. Saudades da comunhão, saudades do culto público solene. O culto doméstico, irmãos, que deve ser feito em todo o tempo, mas que a maioria das famílias cristãs tem negligenciado esse hábito, o culto doméstico passou a ter maior frequência nesse período. Mas veja uma coisa, o culto doméstico ele deve ser feito sempre, em tempos de crise, mas também em tempos de tranquilidade. Todavia, irmãos, o culto doméstico ele não substitui o culto público solene. Devemos fortalecer, sim, os laços familiares, adorando a Deus em família, mas sem nos esquecermos da adoração pública, do ajuntamento da família da fé. E como isso tem feito falta? Tendo em vista, irmãos, a impossibilidade ímpar de podermos hoje nos ajuntarmos para cultuarmos a Deus e participarmos da ceia, vamos então, como eu já disse, por hora, interrompermos a nossa exposição do Evangelho de João e vamos, nesta noite, sermos relembrados qual deve ser a maneira aceitável a Deus da celebração da Santa Ceia. Irmãos, o texto que nós lemos, primeira carta aos Coríntios, faz parte desta carta que o apóstolo Paulo escreveu para orientar e corrigir aquela igreja a respeito de certas práticas e condutas que haviam no meio deles. Dentre os problemas da igreja de Corinto, haviam divisões internas, imoralidade da membresia, processos judiciais entre os irmãos, falta de ordem no culto, soberba por parte de alguns membros. Paulo ainda orientou aqueles irmãos a respeito do casamento, do amor e da ressurreição, dentre outros assuntos. E um grave problema que aquela igreja também possuía é que não havia seriedade na celebração da Santa Ceia. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, no versículo 20, ele vai dizer que não era a ceia do Senhor que eles comiam. Por isso, o próprio Paulo escreve a esse respeito, exortando, corrigindo e ensinando aquela igreja como deveria ser a maneira aceitável a Deus deles celebrarem a Santa Ceia. Assim, esse é o momento de ouvirmos, refletirmos e nos arrependermos daquilo que tem nos afastado do Senhor, nos afastado da sua casa e nos afastado da sua mesa. É sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. É sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos nesta noite, relembrando a maneira aceitável da celebração da Santa Ceia. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a Santa Ceia deve ser celebrada em uma reunião. Vamos ao texto novamente. O versículo 17, irmãos, nos diz: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então vejam, eles se ajuntavam. Versículo 18: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Então eles se ajuntavam, eles se reuniam. Verso 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a Santa Ceia do Senhor que
não é a ceia do Senhor que comeis. Então eles reuniam-se no mesmo lugar. Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então eles se reuniam para comer. E o 34. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Então vejam, meus irmãos, no início, no meio e no final do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele fala que aquela igreja, ela se reunia, ela se ajuntava, ela se reunia no mesmo lugar. Irmãos, a gente não pode se esquecer que o povo de Deus, ele sempre se reuniu para celebrar o Senhor. Sempre houve devoção particular e também familiar, mas nunca foi esquecida a adoração pública ao Senhor, a adoração em culto público solene. No Antigo Testamento, Israel se reunia no templo. No Novo Testamento, a igreja se reunia nas casas. E é possível que também eles se reunissem ao ar livre. E a igreja de Corinto não fugia à regra. Eles também se reuniam. Veja que Paulo menciona isso várias vezes no texto. É verdade que nesses ajuntamentos a ceia não era celebrada da maneira correta, mas nem por isso Paulo desencorajou aqueles irmãos a pararem de se reunir. O problema, irmãos, não era a reunião em si, mas a maneira como eles se reuniam. Já faz alguns anos que surgiu um movimento chamado Os Desigrejados. Essas pessoas foram membros de igrejas, mas, segundo eles, se decepcionaram com a liderança, se decepcionaram com outros membros, com o louvor, com diáconos, com a doutrina, com o estacionamento da igreja, com ventiladores, enfim, qualquer coisa é motivo para esse pessoal deixar de frequentar a igreja e fazerem culto nas suas próprias casas. Com acesso à internet, essa gente tem preferido ficar no conforto do seu lar, assistindo o seu pregador preferido e podendo escolher aquele que vai ouvir naquele dia. Ou seja, essas pessoas elas têm uma prateleira cheia de mensagens pregadas por diversos pastores. Eles escolhem aquilo que desejam ouvir. Mas o problema é que essas pessoas, os desigrejados, dificilmente vão escolher aquilo que eles precisam ouvir, mas sim aquilo que eles querem ouvir. Aquilo que massageia o seu ego, aquilo que lhes faz bem, aquilo que coça os seus ouvidos. Nesses dias de quarentena, meus irmãos, muitos pastores e igrejas adotaram um chamado culto online. Ao vivo, muitas vezes dentro do próprio templo vazio, pregam e são transmitidos pela internet para que os crentes possam assim assisti-los dentro das suas casas, na tela do celular, na tela do computador ou até da televisão. Alguns desses pastores são acompanhados de um grupo de louvor. Outros pastores, como é o meu caso, gravam com antecedência a mensagem e no domingo enviam aos irmãos a mensagem gravada juntamente com a liturgia do culto. Mas perceba uma coisa, não existe culto online. Culto público, solene, é ajuntamento, culto é reunião. Se você estiver seguindo uma liturgia e assistindo um sermão pela internet, como é o caso agora, seja ao vivo ou gravado, em companhia da sua família, você está fazendo culto doméstico. É você e sua família apenas. Ou se você estiver sozinho, é o seu momento de devoção particular. Não é um culto online. Nós não estamos reunidos. É tudo muito artificial. Mas com a nossa família, em nossa casa, nesse instante, ou você sozinho, está cultuando a Deus. Mas não é um culto online. Não é um ajuntamento solene. Nós não podemos dizer, meus irmãos, que os meios virtuais suprem a necessidade do culto público, do ajuntamento solene. Existem coisas que nós não podemos fazer à distância.
Nós, por exemplo, quando estamos sozinhos ou com nossa família, somente em nossas casas, nós não podemos expressar a alegria de louvarmos todos juntos ao Senhor. Nós não podemos participar da ceia ao Senhor juntos. Não podemos celebrar um batismo. Nós não podemos virtualmente participar de um culto solene, de um culto público. Isso porque culto público é sinônimo de ajuntamento, é sinônimo de estar o corpo de Cristo ajuntado, juntos, solenemente ao Senhor. Por isso, da mesma forma como não existe culto online, não existe também Santa Ceia online. Tristemente, algumas igrejas têm proposto uma chamada Santa Ceia online. Santa Ceia, meus irmãos, é comunhão. Realiza-se em um contexto de ajuntamento. Se a comunhão é prejudicada por causa da distância, se o ajuntamento não existe, se o pastor não está presente para ministrar o mesmo pão e o mesmo cálice, então não pode ser a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Nestes dias, muitos crentes estão tristes por não poderem se reunir com seus irmãos para adorarem juntos ao Senhor. E hoje ainda mais, pois não têm a possibilidade de estarem juntos, cantando, orando, ouvindo a exposição bíblica e participando da mesma ceia. O salmista, no Salmo 84, que nós já lemos na liturgia hoje, o salmista ele ansiava por estar na casa do Senhor. O Salmo 84, versos 1 e 2, ele nos diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então o salmista ele não via a hora de estar na casa do Senhor. Por outro lado, existem outros que estão tranquilos e acomodados em suas casas. Parece que tiraram férias da igreja. Estão relaxados porque, enfim, eles podem ficar em casa no domingo e não serem cobrados pelo pastor nem por outros irmãos. Alguns até pensam que essa quarentena poderia durar mais tempo. Sinto dizer que uma pessoa assim, provavelmente, não deve fazer parte do corpo de Cristo, não deve ter sido convertida. Mesmo nos lugares com maior perseguição, os cristãos se reúnem, não em templos confortáveis, espaçosos, iluminados e arejados, mas em porões escuros, úmidos e apertados. Esses irmãos não possuem instrumentos musicais, nem equipamento de som. Muitos não possuem nem mesmo a Bíblia na sua própria língua. Eles não podem cantar em voz alta, mas mesmo assim eles se reúnem. Hoje, nós vivemos dias em que uma pandemia nos força a não nos reunirmos e nem participarmos da ceia do Senhor. Todavia, quando isso, pela graça de Deus, passar, esforcemos-nos, esforce-se você para não faltar mais nenhum culto dominical e nenhuma Santa Ceia. Queridos irmãos, além disso, esse texto nos ensina uma segunda lição. A Santa Ceia, ela deve ser celebrada em união. Vejam, devemos celebrar a Santa Ceia juntos, no mesmo lugar, mas também devemos celebrar a Santa Ceia juntos, num mesmo espírito de unidade, unidos. Por que Paulo diz, no versículo 17, que os coríntios se ajuntavam não para o melhor e sim para o pior? Porque quando eles se ajuntavam para cear, ficava evidente a falta de unidade daqueles irmãos. Olha o versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio. Haviam divisões. 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Haviam partidos, ou seja, contendas. 21. Porque ao comerdes, cada um
toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Ou seja, havia um egoísmo, cada um pegava a sua própria ceia e não se preocupava com os outros. 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Ou seja, eles menosprezavam a igreja de Deus. A igreja de Corinto, ela tinha um grave problema de desunião. Aquela igreja, ela possuía ao menos 4 divisões. Lá no capítulo 1, meus irmãos, nos versos 10 a 13, nós lemos: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então, meus irmãos, havia pelo menos 4 divisões na igreja de Corinto. Uns diziam que era de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, outros de Cristo. E divisões, meus irmãos, dentro da igreja machucam, impedem o crescimento, espanta as pessoas da igreja, causa tristeza e desânimo, inclusive no pastor. Uma igreja dividida, ela entristece o pastor de sua igreja, entristece os membros, espanta visitantes e outros que possam querer frequentar aquela igreja. Paulo havia plantado a igreja de Corinto, Paulo tinha sido o primeiro pastor daqueles irmãos, e agora ele precisava exortar aqueles irmãos desunidos. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios aparentemente era uma igreja que não cometiam esse mesmo pecado, mas era uma igreja em que possuíam pessoas diferentes, judeus e gentios, de origens diferentes. E lá em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, Paulo escreveu o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como fostes também chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aos Filipenses, uma outra igreja amada por Paulo, ele também precisou dar uma exortação a 2 irmãs que cooperavam com ele no Evangelho, para que aquelas irmãs entrassem em acordo no Senhor. Ele escreveu assim em Filipenses 4:2: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique ficaram marcadas desde então até a volta de Cristo por causa da disputa que elas tinham. Então vejam, meus irmãos, em todas as igrejas existem diferenças, e em muitas igrejas existem disputas, existem divisões. Na igreja de Corinto acontecia isso, e por causa disso, na hora da Santa Ceia havia uma bagunça. Naquela época, a Santa Ceia era uma refeição, era um jantar. As pessoas, cada uma delas levavam a sua comida e a sua bebida para se reunirem e juntos cearem. Mas por causa das divisões que existiam, as pessoas, muitas delas antecipadamente tomavam cada um a sua própria ceia e comiam o que tinham levado sem compartilharem com os mais pobres. O resultado era que os mais abastados se empanturravam e se embriagavam, enquanto os mais pobres passavam fome. Olha os versículos 21 e 22 aqui de 1 Coríntios 11. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Não havia comunhão entre aqueles irmãos, não havia unidade.
apenas egoísmo e divisão. Por isso que, mais uma vez, no versículo 20, o apóstolo Paulo ele diz: não é a ceia do Senhor que comeis. Percebam, meus irmãos, devemos participar da Santa Ceia em um ambiente de unidade. Somos sim diferentes uns dos outros, dificilmente concordaremos em tudo, mas participamos do mesmo corpo e do mesmo sangue entregues por nós. Paulo já havia falado a respeito disso no capítulo anterior, no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 16 e 17, nós lemos o seguinte: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vejam, irmãos, Santa Ceia é comunhão, é um único pão, é um único cálice. A Santa Ceia é parte da nossa comunhão. Comunhão significa ter algo em comum, partilhar algo em comum. Na Santa Ceia não existe jovem ou idoso, branco, negro, amarelo, pardo ou mestiço, rico ou pobre, instruído ou analfabeto. O significado da Santa Ceia é a nossa união com Cristo. Somos um com Ele. O pão representa o corpo de Cristo e a igreja também representa o corpo de Cristo. Somos um só corpo. Por isso que Paulo perguntou no capítulo 1, acaso está Cristo dividido? É por isso, irmãos, que nós devemos almejar aquele dia que o Senhor Jesus disse lá em Marcos 14, 25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei beber novo no reino de Deus. No novo céu e nova terra celebraremos todos juntos, crentes de todas as épocas, de todas as nações, sem mais diferenças, juntos com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, como nos escreveu João lá em Apocalipse 19, versículo 9. Irmãos, eu não vejo a hora de celebrarmos juntos a Santa Ceia novamente. E mais ainda, não vejo a hora de celebrarmos esta Santa Ceia com Cristo, as bodas do Cordeiro. Mas, queridos irmãos, além de nós sermos relembrados nesse texto que a Santa Ceia ela deve ser celebrada em uma reunião. A Santa Ceia deve ser celebrada em união. Aprendemos também que a Santa Ceia deve ser celebrada após uma confissão. Depois de ter chamado a atenção dos coríntios pela falta de unidade deles na hora da ceia, Paulo agora os instrui como eles deveriam participar da ceia. Vá comigo agora no versículo 23 até o 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Percebam, o apóstolo Paulo não está inventando nada novo, ele não está dando a sua opinião pessoal sobre o assunto. Santa Ceia é algo sério. Não devemos participar de acordo com aquilo que a gente pensa ou acha que é certo, mas deve ser de acordo com os preceitos de Cristo. Por isso Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, lá no versículo 23. Exatamente da forma como
Paulo recebeu a instrução da ceia por parte de Cristo, ele entregou à igreja. Por isso, nós aprendemos que a Santa Ceia foi instituída pelo próprio Deus. Ela deve ser levada com seriedade. Todas as vezes que a igreja se reúne para comer o pão e beber o cálice, ela está anunciando a morte do Senhor. É o que nós lemos aqui no versículo 26. No versículo 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Isso nos mostra duas coisas. Em primeiro lugar, nós anunciamos a morte do Senhor. Quando celebramos a ceia, nós nos lembramos que somos pecadores. Cristo morreu pelos nossos pecados. Seu corpo e o seu sangue foram entregues em nosso lugar, por causa do nosso pecado. Por isso que somente os crentes, batizados e professos, podem participar da ceia. Pois eles sabem que Cristo morreu por eles. A morte de Cristo pagou pelo pecado deles. Então nós lembramos que somos pecadores porque Cristo morreu por nós, e quando participamos da ceia anunciamos a morte de Cristo. Mas veja, também, por outro lado, quando ceamos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Como eu já falei, irmãos, anteriormente, quando Jesus voltar, celebraremos com Ele a nova ceia, a ceia das bodas do Cordeiro. Mas antes disso acontecer, Jesus ele julgará os homens pelos seus pecados. A Santa Ceia, ela nos lembra que somos pecadores merecedores da ira de Deus, do inferno eterno. Só não seremos lançados lá no inferno porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, pagando por todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele sofreu o inferno em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Por isso que nós não podemos participar da Santa Ceia indignamente. Caso contrário, seremos réu do corpo e do sangue de Cristo. Aqui diz o versículo 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que significa participar da Santa Ceia indignamente? Olhando para o contexto daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, significa desprezar a unidade do corpo de Cristo. Significa participar da ceia dividido, sem amar o irmão, desprezando o irmão, excluindo, menosprezando. Significa pensar e agir com arrogância, pensando que é melhor que o seu irmão. Significa ignorar o irmão. Significa guardar mágoa, rancor do irmão. Significa odiar o irmão. Como nós já aprendemos no estudo bíblico em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muitos de nós participamos da Santa Ceia como mentirosos, porque participamos do corpo de Cristo, mas não somos, nem agimos, nem pensamos como um só corpo com os nossos irmãos. Temos as nossas diferenças e arrogantemente pensamos que somos melhores, temos mais razão do que alguns nossos irmãos. Como é possível, mês após mês, em tantas igrejas locais espalhadas por aí, inclusive na nossa, crentes participarem da ceia magoados uns com os outros, brigados uns com os outros? Como é possível crentes participarem da ceia cheios de si, achando que são melhores do que outros irmãos, porque tem mais estudo, tem melhor condição financeira, uma casa mais bonita, um carro mais novo, um trabalho melhor? Como é possível crentes participarem da ceia com corações cheios de falsidade, participando do mesmo pão e do mesmo cálice com aquele irmão que ele despreza,
que ele não conversa e às vezes nem mesmo cumprimenta. Por isso Paulo afirmou aos crentes de Corinto, e a nós também, que os crentes devem se autoexaminarem. Versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Antes de participarmos da ceia, devemos nos colocar em oração com corações contritos diante de Deus. Devemos participar da ceia, mas se houver em nosso meio divisões, desavenças, mágoas ou divergências, devemos procurar um irmão e se reconciliar com ele. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós estamos confinados dentro de nossas casas por causa de um vírus que nós nem conseguimos ver. Esse mesmo vírus tem poder até para tirar nossa vida, para nos matar. E muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa. Nós inflamos o nosso ego, nós nos enchemos de nós mesmos e com toda a hipocrisia do mundo participamos da Santa Ceia achando que somos melhores do que o nosso irmão que participa da mesma ceia, que senta perto de nós, dentro da igreja, debaixo do mesmo teto. Por causa disso, meus irmãos, que Deus derramou juízo na igreja de Corinto, deixando alguns doentes e matando alguns outros. Versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por causa da divisão que havia em Corinto, da desunião que havia em Corinto, da arrogância de alguns irmãos que havia em Corinto, Deus pesou a mão sobre aquela igreja. Alguns ficaram prostrados de cama, enfermos, e outros foram mortos pelo próprio Deus. No versículo 31 nós lemos: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgássemos. Ou seja, se nós fizéssemos um autoexame completo e buscássemos nos reconciliar com os irmãos, se nós fôssemos mais humildes e não participássemos de panelinhas dentro da igreja, se nós tratássemos a todos os irmãos com amor, Deus não nos julgaria. Mas porque isso não aconteceu, Deus está nos julgando. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus, ele não condena os seus filhos, mas ele disciplina. Nem mesmo que ele precise pesar pesadamente a sua mão sobre os seus filhos para disciplinar-nos, para nós voltarmos a ele. E entenda, toda a disciplina do Senhor, por mais dolorida que ela seja, é para o nosso bem, para nós não sermos condenados com o mundo. Desta forma, meus irmãos, eu creio que Deus está disciplinando a sua igreja nesse período. Comer um pedaço de pão e beber um pouco de suco de uva, cada um na sua casa, não é participar da ceia do Senhor. Isso não agrada a Deus, pelo contrário, provoca ainda mais a sua ira. Irmãos, nós temos procedido mal e precisamos reconhecer isso. Hoje, nós não podemos participar da ceia por causa do nosso pecado. Deus parou o planeta para nos mostrar a sua insatisfação conosco, seu povo, sua igreja. Ele está nos disciplinando. Acredito na possibilidade de que quando essa quarentena passar, as coisas ficarem mais difíceis. A igreja brasileira estava vivendo dias de comodismo, de falta de compromisso, de relaxamento espiritual. Em muitas igrejas, inclusive na nossa, temos membros relaxados. Membros que, para eles, ir à igreja no domingo, participar da escola dominical, do culto, não tem tanta importância assim. Alguns preferem dormir até tarde, no domingo, passear, arrumar a casa, lavar o carro ou até mesmo trabalhar no dia do Senhor, ao invés de ir na sua casa. Outros só vão no culto à noite ou só vão de manhã, achando que está bom, é suficiente.
Outros desprezam o estudo bíblico da semana, durante a semana, desprezam as reuniões de oração. E muitos participam da Santa Ceia com corações endurecidos com os seus irmãos. Muitas igrejas estão divididas. Os membros estão debaixo do mesmo teto do templo, ouvindo a mesma mensagem, participando da mesma ceia, mas não se conversam, não se bicam. Estão cheios de mágoa e rancor uns com os outros. Crentes que vivem de aparências em uma espécie de guerra fria. Como pode isso? Irmãos, o Senhor está nos disciplinando. É tempo de confessarmos os nossos pecados. O Salmo 130, que nós já lemos na nossa liturgia, ele nos relembra isso nos seus versículos 1 a 4. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. É tempo, meus irmãos, de pedirmos perdão a Deus pela nossa arrogância, pela nossa falta de amor. É tempo de entrarmos em contato com aquele irmão, aquela irmã, que temos as nossas diferenças e pedirmos perdão. Não podemos hoje participarmos da ceia por causa do nosso pecado. Deus nos colocou nas nossas casas e fechou os nossos templos. Se nós não nos arrependermos e participarmos da ceia novamente com este pecado, Deus pode fazer conosco assim como Ele fez em Corinto no passado e nos disciplinar ainda mais severamente. Por isso precisamos mudar a nossa atitude. Foi isso que Paulo ordenou aos coríntios a fazerem, conforme está aqui nos versículos 33 e 34. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que possamos, meus irmãos, nos arrepender dos nossos pecados de desunião, de arrogância, de soberba. Que possamos pedir perdão a Deus, que possamos pedir perdão àqueles irmãos e irmãs que temos tido divisões, arrogância. Às vezes, irmãos, dentro da igreja, irmãos, irmãs, às vezes famílias inteiras ficam sem se falar por anos. Quantas vezes a gente vê isso nas igrejas? Pessoas que frequentam a mesma igreja, que cantam os mesmos cânticos, cantam os mesmos hinos, que ouvem a mesma mensagem todos os domingos, que participam da mesma ceia. Pessoas que não se falam, que não se bicam, que não conversam, que não se amam, e mesmo assim comem o mesmo pão e bebem o mesmo cálice. Deus está nos disciplinando, irmãos, e Ele pode nos disciplinar com mais gravidade, com mais severidade. Peça perdão pelo seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado antes de participar da próxima vez da ceia. Procure aquele irmão, aquela irmã, que às vezes há tempo, muito tempo, você não fala com ele ou com ela, que você não conversa com essa pessoa, que você tem as suas diferenças com ela, para que Deus então perdoe o nosso pecado, para que Deus então possa nos restaurar, para que possamos glorificá-lo novamente, nos ajuntando para cultuá-lo, nos ajuntando para celebrar a ceia do Senhor. Que Ele nos ajude e que Ele nos abençoe para a glória dEle. Quero orar com você mais uma vez. Senhor, agradeço a Ti, Pai, pelo privilégio que tivemos de ouvir a Tua palavra, ouvir a exposição, ó Deus, da Tua palavra. Ó Pai, que possamos, ó Deus, nos reconciliar, ó Deus, uns com os outros. Que haja reconciliação no meio do Teu povo. Que haja reconciliação no meio da Tua casa, da Tua igreja, Senhor. Que não hajam divergências, divisões, desunião, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, em breve nos reunirmos novamente, Senhor, com o corpo de Cristo, para celebrarmos o culto ao Senhor, para agradecermos a Ti
para participarmos da ceia do Senhor. Perdoa, ó Pai, todos os nossos pecados, especialmente o pecado, Pai, da nossa desunião, o pecado da nossa arrogância, o pecado da nossa mágoa, da nossa falta de amor dentro da igreja, Senhor. É isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo.